preocupação nem por 10 segundos em relação a esse problema. Se tiver o problema, é um problema tão diminuto, tão pequeno, que, olha, se quiserem fazer disso uma crise de um time que é primeiro colocado, que está próximo de ser campeão do Brasil, com todas as dificuldades, e falarem de um quarto goleiro do Corinthians, gente, tem uns problemas lá no Sub-20 também, e só falta falar sobre isso também. Perdeu um jogo de Sub-20, Sub-17, perdeu também. Gente, tem muita coisa muito mais importante do que a possível saída ou não de um quarto reserva do Corinthians. Não, mas não querendo criar crise no Corinthians, não é nada disso, mas só para esclarecer realmente, porque o torcedor não tem nada. Que importância tem isso? Eu pergunto se um jogador não for jogar mais no Corinthians, por exemplo, se for o caso, que importância tem? Nós não estamos falando do Jô, não estamos falando do Pablo, não estamos falando do Balbuena, nós estamos falando de um jogador que não jogou nenhuma partida. Eu acho que isso é procurar pelo no ovo, gente. Nós estávamos conversando, poxa vida, se todos os problemas do futebol ou do próprio Corinthians fosse um jogador reserva, não estar atuando ou ser tirado do banco, Deus do céu. Nós estamos tão tranquilos que pode acontecer problemas 10 vezes maiores do que esse que não vai nos abalar. A nossa tranquilidade é tão grande de um time que entrou para ser rebaixado para a segunda divisão, de um time que entrou para não ter crédito sobre nada. Eu era incompetente, a diretoria era incompetente, nós éramos, como é que falavam? Pé de rato, uns negócios assim. Gente, o Corinthians é primeiro colocado. Pode vir a ser campeão e pode vir a não ser. Se não vier, o time já fez bastante coisa, o time já foi importante, a torcida lota os estádios, vamos estar preocupados. Eu imaginava que esse assunto iria ter repercussão, por quê? Porque no Corinthians, eu já disse isso uma vez, uma gripe vira uma pneumonia, só que não atinge a gente, a pneumonia fica do lado de lá. Então vamos falar do goleiro titular, o Cássio vai estar em campo na quarta-feira? Muito provavelmente sim, talvez até para não jogar. Não sabemos que hora que ele vai chegar. Nós temos o Kaique, que é muito bom goleiro, nós temos o Felipe, nós temos o Walter, que vai se recuperar. Então o Corinthians está muito bem servido, não vai ser esse problema que vai abalar o Corinthians ou mexer com a nossa estrutura, não. Mas o Corinthians chegou a cogitar, a pedir, a sondar a CBF uma liberação do Cássio? A gente não pediu, a gente consultou e a consulta não foi atendida. Então, também, como era consulta, eles não tinham nenhuma obrigação de atender. O Cássio continua lá, deve chegar aqui na quarta-feira, não sei se 7, 8 horas da noite, se vai para o banco, se não vai, ele quer estar aqui. E vai estar. Pode dar o título? Pode até dar o título, se não for quarta, pode ser no domingo, se não for domingo é na outra quarta. Sabe, a gente aprendeu a esperar, a ter paciência e não cair, assim, nesse negócio do desespero, não. Só uma... Pode. Flávio, aproveitar a sua presença aqui também para esclarecer algumas situações pontuais em relação aos jogadores, né? A gente está falando do Cássio agora. Há umas 2, 3 semanas atrás, ele realmente confirmou para a gente que estava havendo uma conversa para renovação contratual dele. E ele acreditava que em breve isso seria definido. Até agora a gente não teve uma informação se foi ou não. Que pé que está essa renovação? Conversando, praticamente tudo certo, não só do Cássio, como também do Fagner, como também do Camacho. A gente está procurando resolver os problemas para o ano que vem e nesse momento não tem nenhum problema. No Cássio a gente conversou, do Fagner também, já está tudo acertado, não está assinado nem nada, porque eles têm contrato, Balbuena tem contrato, Pablo tem contrato, e com o Pablo a gente vai conversar semana que vem, a gente deve acertar tudo. E o Ralf está acabando o contrato dele lá com o time chinês, é um jogador que tem história com o Corinthians. Eu até disse outro dia que eu acho que ele gostaria de vir, mas não é momento de pensar nisso. Eu acho que o Corinthians está pensando com o foco nesses 4 jogos que faltam e a gente não vai analisar possíveis ou improváveis ou prováveis contratações. Em relação ao Pablo, só me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Você falou que em breve deve chamar ele para conversar. O que falta para esse acordo sair? Porque em determinado momento parecia para a gente que estava tudo certo, só faltava realmente assinar. Depois parece que o acordo ficou completamente distante. Qual que é a real situação hoje, Flávio? É tão simples, falta chegar a esse acordo. Os detalhes é um pouco para mais, um pouco para menos, a gente sabe até onde vai o fôlego do Corinthians. Nesta semana que vem nós devemos ter 1 ou 2 reuniões com o representante dele e a probabilidade é de acertar e aceitar dentro de bases que atendam os dois lados. Se isso por alguma razão não acontecer, paciência, gente. Se não acontecer, a gente quer que aconteça. Se não acontecer,
que é que nós vamos fazer? Mas ele tem falado da vontade dele de permanecer, então ele pode também negociar um pouco. Ele quer continuar, a gente quer que ele continue, o técnico quer, o torcedor quer, todo mundo quer. Agora a gente vai esperar um pouquinho, talvez conversando nessa semana, talvez não, conversando nessa semana, se der acordo deu, se não deu, é a vida que segue.